adorando ao nosso Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 13. Nós vamos ler os versos de 1 até o verso de número 20 e depois eu lerei os versos 31 até o verso de número 35. Evangelho de João, capítulo 13, versos de 1 até o verso de número 20, versos 31 até o verso de número 35. Diz assim a palavra do Senhor: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi, mas isto acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhe dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Versos de 31 até o verso de número 35. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim e, como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Quando nós pensamos na ceia, nós estamos pensando na segunda ordem de grande importância que Jesus deu para a sua igreja. O batismo é a primeira, e a celebração da ceia, para que os discípulos pudessem participar da celebração da ceia de maneira
participativa, de maneira especial, porque a presença do Senhor Jesus é uma presença que abençoa a vida daquele que participa, abençoa a vida daquele que congrega, abençoa a vida daquele que está em Cristo, abençoa a vida daquele que faz parte da igreja do Senhor, espalhada sobre toda a face da terra. Quando nós pensamos na ceia, nós pensamos no momento de bênção. Jesus está dizendo que está com os discípulos. Jesus passou um período de tempo dizendo a eles que chegaria um momento que ele não mais estaria com eles. Jesus prepara o seu colegiado, Jesus prepara os seus discípulos para a falta, porque ele haveria de agonizar, ele haveria de sofrer, ele haveria de ser morto, ele haveria de ressuscitar e depois ele voltaria para o seio do Pai. Neste tempo todo, Jesus trabalha com os seus discípulos dizendo: olha, vai chegar o grande dia. E o texto diz que eles estavam próximos da comemoração da Páscoa. E quando eu olho para esse texto, eu fico me perguntando o que Jesus estava tentando ensinar aos seus discípulos, aos seus seguidores, e o que Jesus pretende nos ensinar a nós nesta noite. Eu vejo aqui, irmãos, uma ação poderosa de Jesus na vida dos discípulos. De igual modo, eu vejo uma ação poderosa de Jesus sobre as nossas vidas. De igual modo, eu vejo uma ação poderosa de Jesus aí na sua casa. A ação de Jesus, ela vem por uma razão. A ação de Jesus vem por meio do amor. Jesus diz que os amava e os amava até o fim. Então eu quero que você compreenda que as mesmas palavras que Jesus disse aos seus seguidores naquele momento é a mesma palavra que o Espírito de Deus diz para você neste exato momento, que Ele ama você e Ele ama até o fim. E o amor de Deus é algo incompreensível para nós. O amor de Deus, meus queridos irmãos e irmãs, o amor de Deus é algo difícil para entendermos. Veja, é um amor que Jesus não espera nada de nós. É um amor onde o próprio Deus não espera nada de nós. Porque Deus sabe que nós somos falhos. Porque Deus sabe que nós somos pecadores. Porque Deus sabe que nós, por mais que nos esforcemos e devemos fazer isso, nós não conseguimos muitas vezes retirar roupas, às vezes roupas sujas, às vezes roupas imundas, daquilo que nós estamos praticando ou fazendo. Mas o amor de Deus não muda. O amor de Deus por nós não muda, porque Ele é um amor incondicional. Ele não está condicionado à troca, Ele não está condicionado a algo que faça por Ele. A única coisa que Jesus e Deus espera de nós é que nós o amemos da mesma forma com a qual Ele nos ama. O amor de Deus em Cristo Jesus é algo tão extraordinário que Ele deu demonstração desse amor para conosco. Ele deu uma demonstração poderosa disso. Deus nos ama e continua nos amando, mas lá atrás Deus nos amou de uma maneira sacrificial. Ele entregou a vida dele por nós. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 5, verso 8, ele diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós pelo fato de ter Cristo morrido em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Cristo nos ama de maneira incondicional, não esperando nada de nós. Cristo nos ama ao ponto de passar pela via dolorosa, de passar e chegar até o monte, o Gólgota ou o Caveira, e ali carregando aquele lenho pesado, aquele madeiro pesado, corpo surrado, espancado, sofrido, ele vai até a cruz e ele vai com uma demonstração de amor, uma demonstração de um sacrifício derramado em nosso favor, para a remissão e para o perdão dos nossos pecados. O discípulo, que sou eu e você, precisa entender o amor incondicional de Deus, entender o amor sacrificial de Deus, e ele não fez nada disso empurrado, ele não fez nada disso de maneira obrigatória, ele fez isso de maneira
proposital. Porque Deus amou você, meu irmão, minha irmã. Porque Deus nos ama de tal maneira, o escritor sagrado diz isso, que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. O amor de Deus por nós não foi algo obrigatório, é algo espontâneo, é algo que vem daquele que sabe amar de todas as maneiras, de todas as formas, não querendo e não esperando ter nada em troca. O amor de Deus é algo que nos traz segurança, e é um desafio para os seus seguidores, é o desafio para a minha vida, é o desafio para a sua vida, porque você sabe tanto quanto eu, que muitas vezes nós condicionamos o nosso amor. Nós não amamos da maneira com a qual Deus nos ama. Nós amamos sempre esperando algo em troca, e é por isso que há frustração. Às vezes você faz algo por alguém, às vezes você vai levar um alimento, às vezes você vai levar algo financeiro, mas lá na sua mente, às vezes você fica pensando, se um dia eu passar por uma situação semelhante, porque eu fiz, eu vou receber. O amor de Deus não funciona desta maneira. O amor de Deus, ele é livre, ele é espontâneo, ele não está baseado na troca, e nós precisamos aprender na nossa relação com as pessoas, com os irmãos, com os familiares. Nós precisamos aprender a amar da mesma forma com a qual Deus nos ama. Quando eu olho para esse texto, eu vejo uma ação ainda maior de Deus, eu vejo uma ação de conscientização, eu vejo uma ação que Deus nos dá, que nós temos uma missão. João recebeu e mais tarde escreveu: sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Essa expressão aí, sabendo, nos mostra consciência da missão que Jesus tinha para a sua vida, a missão que ele tinha neste mundo. A missão de Jesus não era sentar em tronos, não era se assentar no lugar de Herodes. A missão de Jesus não era de tomar o lugar do governador Pôncio Pilatos. A missão de Jesus não era de estabelecer um governo, um reino humano, mas a missão de Jesus era ir para a cruz, ter uma coroa sobre sua cabeça e cumprir o desejo do coração do seu Pai, e cumprir também o próprio desejo do seu coração por amor. Talvez este tenha sido um dos momentos mais marcantes e emocionantes da história do ministério de Jesus enquanto estava aqui. Porém, Jesus não se deixava ser comovido pelas próprias emoções, mesmo tendo chorado, mesmo tendo sentido fome, mesmo tendo sido espancado, mesmo tendo sobre ele todo o poder e toda a autoridade. Jesus não se deixa levar por isso, porque ele tem uma missão, ele tem um objetivo a cumprir, e ele cumpre esse objetivo até o fim. Qual é a missão que Deus colocou nas minhas mãos e nas suas mãos nesta noite, meu irmão, minha irmã? Você que é seguidor de Jesus, nós que somos seguidores de Jesus, nós temos uma missão neste mundo, que a palavra de Deus diz que esse mundo jaz no maligno. Nós temos uma missão enquanto aqui estivermos. Nós não devemos fazer nada por ambição, nós não devemos fazer nada por uma paixão egoísta, mas nós devemos fazer todas as coisas pelo mesmo amor que nós sentimos por Deus, e nós devemos cumprir a nossa missão, e a nossa missão é fazer com que o Evangelho seja proclamado. A nossa missão é anunciar que só Jesus Cristo salva. A nossa missão é dizer em todo tempo, em todos os momentos, para todas as pessoas, principalmente agora, neste mundo difícil, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, as pessoas precisam entender que a solução não está em nenhum outro sistema. A única coisa que vai mudar o mundo é quando o mundo se render aos pés de Jesus. E por isso, a minha missão e a sua missão como igreja, aí na sua casa, no seu trabalho, se você puder estar indo trabalhar, nós temos a oportunidade agora de reunir todas as pessoas da nossa casa, da nossa família, enquanto é tempo.
E enquanto é tempo, nós precisamos dizer para elas: olha, Jesus te ama, Jesus já morreu na cruz por você, Jesus deu a vida dele para que você possa sair da condenação eterna e ter os seus pecados lavados no sangue de Cristo Jesus. Por isso, igreja, por isso, meu irmão aí na sua casa, proclame, anuncie a salvação em Cristo Jesus e o estabelecimento de um reino não físico, mas o estabelecimento de um reino espiritual em Cristo Jesus. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que além de uma ação de amor, além de uma ação de conscientização do nosso mundo interior, eu vejo uma ação de Deus tocando intimamente no meu e no seu coração. Os discípulos de Jesus precisavam vencer algumas coisas, e talvez eu e você precisamos vencer algumas coisas neste tempo. Uma delas que eu quero dizer para você: precisamos vencer o egoísmo. Não é momento de sermos egoístas. Tem alguém aí ao seu lado, tem alguém que está precisando de algo que você pode fazer. Uma das maneiras de você apresentar Jesus é você tirando o egoísmo de dentro da sua vida. Se você tem pensado só em você, é muito interessante que às vezes nós olhamos aí agora nos meios de comunicação, e eu vi outro dia as pessoas indo ao mercado e comprando para fazer estoque, e se esquecem que se levam demais, alguém fica de menos. Alguns pensando em si mesmo, não há uma preocupação com o outro, e Jesus está tentando ensinar para os seus discípulos a melhor maneira de servir. Jesus vai levantar, Jesus pega uma toalha, Jesus vai e lava os pés dos seus discípulos. E eu fico imaginando que Jesus vai lavando os pés dos discípulos e talvez dizendo para eles assim: olha, tira o egoísmo, tira a hipocrisia, tira as mazelas do coração. Sabe, queridos irmãos, ninguém se levantou para servir Jesus. Todos fizeram as coisas que deveriam fazer por si mesmo, mas não fizeram aquilo que deveriam fazer em prol do mestre. Quando um mestre era recebido, ele precisava ser tratado com dignidade, ele precisava ter a primazia das coisas, e nem o dono da casa e nem os discípulos estavam preocupados com Jesus. Talvez eles estivessem tão acostumados a andar com Jesus todo o tempo que a valorização, a consideração, isso não estava sendo mais colocado na pauta. E Jesus então, quando ele começa a fazer isso, Pedro se levanta, e Pedro quer impedir que Jesus lave os seus pés. Sabe que muitas vezes nós fazemos isso? Sabe por quê? Porque algumas vezes nós nos consideramos mais espirituais, nós nos consideramos melhores do que os outros, nós nos consideramos superiores aos outros, nós queremos ter a primazia em muitas coisas na nossa vida. Você que está lendo a Bíblia, meu irmão, minha irmã, você sabe que você tem diversos exemplos disso. Você tem exemplo lá nas próprias cartas de João, Diótrefes e Demétrio. Um não busca servir, quer a primazia, quer os primeiros lugares. Você tem um exemplo daquela mãe que vai até Jesus e diz: quando o Senhor estiver lá no teu reino, bota um filho à esquerda e outro à direita, porque nós estamos pensando muito na nossa posição, muito nos nossos status. E agora, nesse tempo de pandemia, o que serve o status? A cova é igual para todos. Os títulos, a soberba, a arrogância. Eu espero que quando tudo isso passar, nós sejamos mais humanos, nós possamos respeitar os outros, e que se cumpra em nós a palavra de Paulo, que consideremos os outros superiores a nós mesmos, que não pensemos só em nós, porque muitas vezes nós temos uma falsa espiritualidade, e Jesus denuncia isso de maneira profunda, esse egoísmo e essa hipocrisia.
Jesus, irmãos, ele fala: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. O Salmo 41 dá conta disso também. Meus queridos irmãos, os discípulos precisavam vencer a autossuficiência, a arrogância e a soberba, para aprender com o mestre da toalha e o mestre da bacia. No verso 36, quando Pedro diz: por ti darei a minha própria vida, Jesus responde: darás a tua vida por mim? Pedro não sabia o que estava dizendo. Em seguida, Jesus vai fazer uma predição daquilo que vai acontecer com Pedro. Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: oh, não vai demorar muito, você vai me negar. Não vai demorar muito, você não vai cumprir o que você está dizendo. E eu fico imaginando agora você aí, meu irmão, minha irmã, em casa, quantas promessas você fez, quantas coisas você disse: Senhor, eu não abro mão do Senhor por nada, eu te amo, eu amo o teu reino, eu amo as tuas coisas. E agora nós estamos dentro de casa, aprisionados, isolados, e nós estamos dizendo: ah, se eu tiver outra oportunidade, ah, se eu tiver tempo. Meu querido irmão, minha irmã, o tempo é agora. Os discípulos precisavam aprender o caminho da cura, e a cura, sabe como é que a cura acontece, irmãos? Sabe como é que a cura acontece? Você que está me vendo e ouvindo, a cura acontece quando há arrependimento. Quando há arrependimento, vem cura. Quando há confissão de pecados, vem cura. O verso 10 simboliza, pelo lavar com a água, o sangue de Jesus derramado na cruz, que nos lava e nos purifica de todo o nosso pecado. O arrependimento é a porta de entrada para uma vida feliz e para uma vida abençoada. O texto de Isaías 53, versículos 4 e 5 diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu quero que você que está me vendo e ouvindo, a cura só poderá chegar na sua casa, a cura só poderá chegar no Brasil, e a cura só poderá chegar no mundo, quando o mundo reconhecer que Jesus é Filho de Deus, é Senhor absoluto, é o Salvador, é o Libertador, é o Resgatador, é aquele que nos tira da condenação eterna e nos coloca numa nova posição, pelo seu sacrifício, pelo seu amor e pelo seu sangue. Quando eu olho para esse texto, além da ação do amor, da conscientização, da cura interior, há uma nova direção, há um novo tempo chegando. O versículo 34 diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Qual foi a última vez que você fez uma declaração de amor com vida, com ação e com prática? Ou para uma pessoa, ou para o próprio Deus, que deu a vida em Cristo Jesus por mim e por você. Os discípulos devem viver conforme o padrão de aferimento de Deus. O padrão de aferimento de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 38 diz: se você ouviu de alguém que na vida é olho por olho, é dente por dente, é tapa por tapa, é confronto com confronto, não. Jesus fala: não é assim que funciona. Mas qualquer que te ofender, te caluniar, que te menosprezar, que te deixar de lado, que não te valorizar, você deve oferecer a ele uma atitude diferente, um comportamento diferente. Os discípulos devem compreender que o tempo é outro, que o reino é outro, que aquele que faz parte agora do reino, faz parte de um reino que muda, e a ação de transformação e de mudança, ela vem quando eu entendo isso na minha vida e eu coloco isso também em prática. Eu tenho algum tempo já de ministério, e há algo muito interessante que eu aprendi ao longo disso. Eu aprendi a entender que muitas vezes aquilo que eu vou receber das pessoas, seja a questão da ingratidão, seja a questão da desvalorização, ou seja a calúnia, ou tudo aquilo que possam dizer, eu olho para Deus e pergunto: Senhor,
Se diante do Senhor eu tenho feito o meu melhor, eu tenho amado essas pessoas, não deixa que estes sintomas, não deixa que essas intenções tomem conta da minha vida. Eu quero que o meu coração, a minha mente, seja igual à do Senhor Jesus. E eu espero que você, meu irmão, minha irmã, não tenha no seu coração nenhuma atitude que não seja o amor de Deus. Os discípulos devem compreender que agora eles pertencem a outro reino. Eles estão debaixo de uma nova ordem. A nova ordem agora, a nova ordem para a minha vida, a nova ordem para a sua vida, a nova ordem para todos vocês que me veem e ouvem agora. Uma outra coisa que nós precisamos mostrar para o mundo é o amor. Amor aí na sua família. Mês de maio, mês da família. Amor na sua casa. Amor pelo seu pai, amor pela sua mãe. Sabe como é que você ama? Saindo, se prevenindo, se cuidando, para que o seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó não sejam contaminados e não entrem em óbito. Sabe como é que você ama? Você ama sendo solidário, você ama doando, você ama compartilhando, você ama partilhando, você ama olhando aquele idoso que não pode estar lá e você vai fazer algo por ele. Existem diversas formas de você expressar amor. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. É um tempo de recomeçar as nossas vidas nessa perspectiva, a perspectiva do reino do amor de Deus, na perspectiva de amar de forma concreta e objetiva. Eu gosto muito de ilustrar. Às vezes a namorada, ela quer ouvir um poema, ela quer ouvir uma declaração de amor, mas muitas vezes ela prefere que o marido, que o noivo ou que o namorado lave a louça, guarde a louça, arrume algumas coisas, não jogue as coisas em qualquer lugar. Produção, atitude de amor. Se você pode expandir isso para diversos outros lugares, não sendo egoísta, porque o texto diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Qual é a ação de amor? Qual é a ação de aprendizado que nós temos para a nossa vida nessa noite? Eu preciso amar como Jesus me amou. Esse é o meu maior desafio. Eu fico pensando, e o meu coração hoje se abateu, porque como é que eu, pastor, queria estar lá acompanhando a vida da irmã Eliane Félix. Gostaria de estar ali apenas então somente a presença. Gostaria de estar lá olhando para o nosso irmão Tiago, que está passando por dificuldades, o nosso irmão Jefferson. A impotência toma conta da nossa vida, mas o amor está ali incessantemente, à madrugada, durante o dia, lembrando e intercedendo, preocupado com aqueles que estão precisando de uma ação de amor. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos amar, nós precisamos ter a consciência da missão que nós temos, e repito, a consciência da missão do amor. Precisamos permitir ser curado. Tem coisas na minha vida que precisa ser curada ainda. Eu tenho 52 anos de vida cristã, mas tem muitas coisas ainda na minha vida que eu preciso permitir que Deus cure na minha vida. Eu preciso dizer: Senhor, tem essa sujeira, tem essa mazela, tem essa coisa ruim, tem esse mau comportamento, muda isso na minha vida. Eu preciso declarar isso, eu não posso omitir isso, eu preciso expor isso. Eu não sei o que tem no teu coração, eu não sei o que tem na tua casa, eu não sei o que tem na tua vida, eu não sei o que se passa com a sua família nesse exato momento, mas uma coisa eu sei: se você permitir, Deus tem o poder de transformar o seu interior agora. E ainda mais, e finalizando, Deus tem o poder de direcionar a sua vida, direcionar para a missão. E a missão agora é a missão